Amém? Quem encontrou, diga aí bem forte: Jesus! Amém. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Feche os seus olhos. Jesus, que a tua palavra, que é santa, que é poderosa, possa, Senhor Deus, ocupar cada espaço da nossa mente e do nosso coração. E que o renovo do Senhor, que diz nessa palavra, possa vir sobre todos nós, hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ministrar hoje sobre renovação. Todo dia a gente chega à noite, né? Naturalmente a gente vai descansar, não é verdade? Todos nós descansamos, para a gente acordar no outro dia, renovado, descansado. Mas quem aqui talvez já foi dormir um dia e acordou mais cansado do que você foi dormir? Né? Aí você bota a culpa em alguém, no cachorro que não parou de latir, ou no colchão que está uma canoa, né? Você dormiu meio com uma desavença, né? Talvez aqui você nunca dormiu com desavença. Alguém já dormiu aqui com desavença, né? Graças a Deus ninguém. O pessoal aqui sempre resolve as coisas antes de dormir. Mas às vezes você dormiu com aquela desavença, um no cantinho do colchão quase caindo, o outro lá no cantinho do colchão quase caindo. Mas vocês acordaram abraçados, porque o colchão está uma canoa. Né? Glória a Deus pelo colchão canoa. Então não troque teu colchão, né? É melhor. O pessoal da loja está pedindo para trocar, né? Mas o sono serve para a gente renovar nossas forças. Só que as forças espirituais, a nossa força espiritual, a força da nossa alma, como que a gente renova? Sabia que nós somos corpo, alma e espírito? Nós somos completos, não somos divididos, somos corpo, alma e espírito. O nosso físico afeta o nosso espiritual, o nosso espiritual afeta o nosso físico, a nossa alma, que são nossas emoções, nossa mente, afeta também o nosso espiritual e assim por diante. Um está relacionado com o outro. Então tem algo que é mais profundo do que só apenas dormir. A renovação na nossa vida, refazer a nossa força, refazer a nossa ação, ela tem que vir daquele que nos criou, não é verdade? Tem que vir daquele que fez a gente, que conhece a gente, cada parafusinho nosso. E o Senhor conhece você muito bem. E Ele sabe como renovar você. Não é uma receita que renova você. Mas o que renova você são princípios que você coloca em prática. Renovar o nosso ânimo, a nossa alma, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de ser um filho de Deus. Eu sempre uso a expressão, né? Tem pessoas que se convertem, que elas começam como um leão, né? E elas são ousadas, fortes. Você olha para ela, dá vontade de sorrir, já de tanta força e ânimo. Mas passa uma semana, está igual um gatinho. Né? É melhor que você comece assim. Comece então como um gatinho siamês, mas termina como um leão. Nessa maratona da vida cristã, você tem que aprender. Se a nossa vida com Deus fosse só uma corrida de 100 metros, a renovação a gente não precisaria, porque é um pique só. Mas a nossa vida, ela é uma maratona. Todo dia você está ali, ó, e tem que saber correr. Você tem que saber correr a fé cristã. Porque se você não aprende a correr a sua vida com Deus, você vai desistir no meio do caminho. Quantas pessoas já desistiram no meio do caminho? Quantas que a gente tem que parar a corrida e voltar um pouquinho para trás e lá agarrar ela e falar, nem se eu vou te levar nas costas, mas você vai para frente. Não é verdade? É aquele nosso lema que a gente usa. Nós queremos ganhar muito sim, mas não queremos perder nenhum. Soldado ferido nós vamos atrás. Estamos de olho nos soldados feridos. Não queremos que eles morram. Soldados cristãos feridos, nós não queremos que eles morram. Nós queremos que eles se renovem.
Agora, nós precisamos também aprender a renovar suas forças. O que a Bíblia diz? Que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Olha, até aquele que não tem nenhum vigor, Deus traz o vigor, traz a força. Aquele que está cansado, Deus traz a força. É claro que às vezes teu corpo está cansado, você precisa descansar. Mas quando a alma está cansada, você precisa aprender a renovar suas forças no Senhor, renovar a nossa ação. Deus, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus tem paz para aquele que está atribulado. Deus tem alegria para aquele que está deprimido, triste. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Deus tem esperança para o desesperançado. A Bíblia diz que se a esperança do homem está apenas nessa vida, ele é o mais miserável de todos os homens. Olha que coisa. Quer dizer assim, o que significa isso? Se a tua esperança está em fazer só as suas coisas dar certo, a tua oração é só focada, não, eu tenho que fazer minhas coisas dar certo, eu tenho que prosperar, eu tenho que dar tudo certo aqui nessa vida. A Bíblia diz que você é o mais miserável de todos os homens. Você não entendeu o que é esperança. A esperança é mais além. É mesmo diante de uma situação assim, claro. Mas a esperança vai além. Na nossa vida eterna com Ele. Amém? Deus tem renovo para o cansado, como a gente leu. E Deus tem confiança para aquele que está preocupado e aquele que está ansioso. Lançar a nossa vida na mão dEle, para a gente aprender a confiar nele. Aprender a confiar sem desconfiar. Né? Você não pode ser mineiro nessas horas. O mineiro está... Né? Desculpa aí se tem algum mineiro, né? Não é todos os mineiros são assim, mas é o ditado que a gente tem no nosso país. O mineiro está ali desconfiado. Né? Está confiando, mas desconfiando. Você tem que aprender a confiar confiando em Deus. E permanecer na confiança no Senhor. Até as pessoas mais felizes e mais fortes que existem, um dia elas ficarão tristes. Um dia elas se sentirão fracas. Um dia ela vai acordar, como diz alguns, né, com o céu meio cinzentado, meio nublado. Um dia você vai acordar com o seu céu nublado. Um dia você vai acordar pensando assim, hoje eu queria ficar dormindo. Não queria enfrentar esse dia. Mas se você sabe os princípios, se você conhece o caminho da renovação, mesmo que esse dia chegue, mesmo que esse dia mais triste chegue, mesmo que esse dia mais difícil chegue, você sabe o que você tem que fazer. O dia que a gente acorda com o céu acinzentado, eu sei o que eu tenho que fazer. Não vai adiantar você reclamar, não vai adiantar você emprestar sua boca para Satanás, mas o que vai adiantar é você praticar os princípios que a palavra diz para você. Amém? Quem quer aprender esse princípio? Nós podemos ter todo dia essa renovação, e eu acho que nós precisamos, todo dia, ter renovação. Assim como Deus, lá no deserto, mandava para o povo o maná, que era o pão, diário, todo dia, e não prestava a guardar. Tinha que comer aquele dia e esperar o do outro dia. Da mesma maneira, a nossa vida com Deus também tem que ser assim. Nós temos renovação em Deus todos os dias. Talvez aquele dia que você está precisando mais, vem aquele aditivo de fé. Talvez aquele dia que você já está pegando fogo, aí vem mais aditivo ainda, aí você sai turbinado. Sai igualzinho aquele joguinho de videogame antigamente que tinha o nitro, né? Apertava assim, sai que sai, até perdendo o controle. E o Espírito Santo guiando você. Então eu vou falar sobre os princípios, sobre as atitudes que nós precisamos ter. Vamos lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. A carta aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo. Colossenses é uma cidade, lá tinha uma igreja, e lá havia pessoas que precisavam também de renovação, que precisavam aprender a se renovar. E aí Paulo ensina para eles como renovar, como buscar renovação. Em Colossenses, capítulo 3, vamos ver os 2 primeiros versículos. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha que princípio. O que a Bíblia está ensinando para você? Você quer renovação? Então não adianta você olhar para baixo. Não é como a galinha que fica ciscando, você fica olhando para baixo. Você tem que aprender a olhar como a águia. Olhar para o alto. O cristão nunca olha para baixo. O cristão olha para o alto. Isso não significa que você tem que ser altivo, orgulhoso. Pelo contrário, é humilde. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas você tem que aprender a olhar para o alto. Quando você está sofrendo então perseguição, você está enfrentando momentos difíceis, aprenda a olhar para o alto. Aprenda a buscar as coisas lá do alto. Aprenda a pensar nas coisas lá do alto. Não vai adiantar você encontrar uma pessoa e ficar reclamando, isso aqui não está dando certo, nada dá certo da minha vida. Mas o que vai adiantar, um exemplo, é você vir aqui, talvez no momento da torre de oração, ou você fechar a porta do teu quarto, e você dobrar o seu joelho, e você falar com aquele que pode resolver, aquele que pode te direcionar. Isso vai adiantar, né? Quem foi na célula já essa semana? A gente tem que ser amigo do homem, não tem? Temos que ser amigo de Deus. Temos que ser amigo de Deus e amigo do mundo? Tem que ser amigo de quem? Né? Deus tem que saber quem você é. Você tem que andar com Ele. Você tem que ser íntimo dEle. E buscar as coisas que Ele interessa, as coisas que interessam a Ele. Buscar as coisas lá do alto significa assim, então você dedica a sua vida para Deus. Senhor Deus, a minha vida é totalmente tua. Comece a pensar nas coisas lá do alto, mas você está pensando lá em outras coisas. Você começa a pensar nas coisas que você tem que resolver, você começa a pensar nas coisas que você tem que fazer, mas você esquece de pensar nas coisas lá do alto. Esquece um pouquinho as coisas que você tem que fazer. Esquece um pouco as coisas que você tem que resolver. Né? Talvez está tudo bem para você hoje. Né? Está tudo certinho. Mas que bom que se você aprender, como a gente está aprendendo na célula essa semana, a se prevenir. Está certinho? Então não perca o ritmo não. Não perca o ritmo não. Continua buscando a Deus ainda mais. Para que a hora que chega aquele momento que você precise mais, você está totalmente preparado para enfrentar. Não é verdade? Totalmente preparado para o dia mau. Ocupar a nossa mente. Eu estou tão deprimido hoje. Aí você vai sentar na frente da televisão para passar a depressão, né? Passar aquela tristeza. Aí você vai piorar. Vai ficar com raiva daquele que matou aquela criança. Você vai ficar nervoso com os políticos que só estão enganando e roubando o dinheiro da gente. Você vai começar a ficar, aquele negócio vai subindo. Aí você, tá bom, começou agora uma novela. Piorou o negócio. Você vai ver 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando. Você vai começar a dar aquele negócio, aquela revolta. Aí você vai ver situações ali de traição. Né? Aí o homem vai dar aquela disfarçada, ver aquela mulher bonita daquela disfarçada do lado da esposa, né? Você vai assim, meu Deus do céu, que coisa passando na televisão, né? Aí a mulher faz de conta que acreditou e você fez de conta que ela também acreditou. Como que você vai buscar a renovação de Deus? Como você vai buscar ocupar a sua mente com as coisas do alto? Você vai ocupar as coisas do mundo. Para ocupar a sua mente com a coisa do alto, você tem que esvaziar o seu coração. Esvaziar a sua mente com essas coisas. Ocupar com o que Deus deseja que você ocupe. Quanto mais você busca Deus, mais vontade de buscar Deus você tem. Quanto menos você busca Ele, menos vontade você tem de buscá-lo. Outro princípio, anota aí. Vamos lá em 1 Pedro, um pouquinho para frente. Esse princípio é poderoso. Né? Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, faz uma oração forte aí por mim. Eu vou te ensinar um princípio forte, então. Para você praticar e você ser um vencedor. Esse princípio é forte. Segura aí na cadeira. Fala para o teu irmão, presta atenção, que o princípio é forte e poderoso. 1 Pedro 5. Para você que é líder, né? Já leu os primeiros versículos, você vai levar uma chapuletada já. Você vai falar, oh Deus, perdão. Qualquer coisa, Deus. Mas você vai lá no versículo 6. No versículo 6. Aqui está um princípio de renovação.
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você tem que aprender a se humilhar diante da presença de Deus. Meus queridos, é Deus, Deus é Deus, e vai continuar sendo Deus. E nós somos nós. Não queira você se colocar no lugar de Deus. Nem eu me colocar no lugar de Deus. Ninguém tem o direito de se colocar no lugar de Deus. Nós não somos Deus. Deus é Deus. Então você tem que se humilhar diante de Deus, sim. Diante de Deus você tem que abaixar a sua cabeça. Você tem que se quebrantar na presença de Deus. O teu momento diário com Deus, você tem que aprender a se quebrantar na presença de Deus. Não é só vir, por exemplo, você vem aqui na torre orar, não é só vir aqui fazer 2 minutos de oração. Ah, Deus, abençoa aí o que eu vou comer, cuida aí das minhas coisas. Não, permaneça na presença de Deus. Se você não sabe o que falar, fica quietinho. Deixa Deus falar com você então. Mas permaneça. Reflita no seu dia. Tem alguma coisa para você se arrepender? Talvez alguma coisa, alguma motivação errada, alguma palavra que você disse. Tem alguma coisa para você então se consertar diante de Deus? Mesmo que você não tiver talvez nada para se consertar, eu acho difícil. Mas se humilhe na presença de Deus, aprenda a sentir o amor de Deus. Aprenda a passar um tempo com Deus. Deu aquela vontade de sair, cuidar de outra coisa, mexer no seu celular, ir atrás de alguém. E correr atrás de dinheiro. Fica na presença de Deus. Humilha-se na presença do Senhor. Eu tenho certeza que se você se humilhar na presença de Deus, você vai levantar exaltado. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se você se humilha na presença de Deus, Deus te exalta. Se você se exalta, aí você vai ser humilhado. Diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você quer aprender a vencer? Então, meu querido, não aprenda com o mundo, aprenda com Jesus. Aprenda então a andar em humildade. E a gente já pula logo, né, para o próximo princípio. A humildade é o que? Reconhecer seus erros. Você errou? Assume as consequências. Assume seus erros. Ah, você está falhando aqui? Assume. Agora tem o próximo passo. Em 1 Pedro também, o versículo 7. Lançando em humildade, você aprendeu a humildade? Você está em humildade na presença dele, agora você em humildade, você lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu, meu querido, me recuso a cuidar das minhas coisas. Entenda o que eu vou dizer para você. Não estou falando que eu não sou cuidadoso, eu sou cuidadoso. Mas eu me recuso a tomar a frente das minhas coisas. Eu me recuso a tomar o lugar de Deus na minha vida. Eu falo: Deus, isso eu não quero cuidar mais. Senhor Deus, eu quero que o Senhor cuide. Eu quero que o Senhor me fale o que tem que fazer. Essa ansiedade, Senhor Deus, eu não quero no meu coração. Porque a Bíblia diz: lançando sobre ele as vossas. Você está angustiado. Você está precisando de renovação porque você está talvez preocupado. Porque você está angustiado. Está atribulado. Está cansado. Coloca na mão de Deus. E aprenda a deixar na mão de Deus. Aprenda a confiar nele. Agora não meta os pés pelas mãos. Não queira dar o seu jeitinho. Deixa Deus fazer. Deixar Deus fazer, meu querido, é aprender a buscá-lo. É aprender a se humilhar na presença dele. É aprender não só depender de uma oração que alguém faça por você, mas de você aprender. Você tem livre acesso com o Senhor. Fala com ele. Claro, a gente precisa da oração dos nossos irmãos. E bom, é você buscar. Olha, ora por mim, vem cá, vamos orar junto, vamos se fortalecer. Claro, isso é uma bênção. Mas você só depender disso. Você tem que falar assim: não, deixa aqui, irmão, eu também quero orar por você. Eu também quero orar por você. Vem cá que eu quero orar, abençoar a tua vida. Vamos buscar então essa renovação. Lance sobre ele a vossa ansiedade. Você acha que a palavra de Deus mente para você?
Lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Hoje eu estava brincando com meu filho e Deus foi falando comigo, né? Eu estou tentando ensinar ele a brincar com um carrinho de controle remoto. E eu com o controle na mão, e meu filho com o carrinho na mão. E eu falando, filho, coloca o carrinho no chão. Né? E ele fica com o carrinho na mão. Ele queria direcionar o carrinho na mão. E aquilo Deus começou a ministrar no meu coração. Falou assim, às vezes a gente é assim. Deus sabe como fazer o negócio, mas a gente não deixa Deus fazer. Deus tem o controle certinho, se colocar no chão, Ele vai direcionar certinho. Mas a gente quer ficar com o negócio na nossa possessão. A gente não quer entregar. A gente quer fazer do nosso jeito. E se a gente faz ainda um esforcinho, vem na igreja, eu vim na igreja essa semana, e Deus não fez, a gente já começa a torcer o braço de Deus. Deus, o que está pegando? Mas Deus está falando, coloca o carrinho no chão. Lança o seu pão sobre a água. Aprenda a depender de mim. Se preocupe em me agradar, o restante eu vou fazer.